Bom dia! Que o sol já nasceu. Como é que é a música da Fazendinha? Bom dia, que o sol já nasceu lá na Fazendinha. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. Bom dia, Eleusa. Deus te abençoe, querida. Que seja mais um dia de avançar e de romper. Bora, que já está na hora. Bom dia, família de Cristo, povo separado e ungido. Enquanto a nossa turma vai chegando, eu já vou orar. Aí da sua casa, do carro, do ônibus, do cantinho aonde você está. Chama a presença de Deus aonde você está. Agradeça ao Pai por mais um dia. Nós temos motivos de sobra para poder agradecer ao Senhor e bendizer o nome dEle, dizer palavras de gratidão e falar: Pai, muito obrigado por mais um dia. Me inclua no seu cronograma, o que o Senhor separou para hoje. Eu quero ser participante daquilo que o Senhor está movendo ou fazendo. Diga isso para o Senhor. Amém? Amém? E amém. Amém. Feche seus olhos. Pai, nesta manhã nós queremos te render toda a honra e toda a glória. Queremos te agradecer pela tua bondade, pelo teu favor sobre as nossas vidas, por tudo que o Senhor tem manifestado e feito. Obrigado por mais um dia que está iniciando, pelas misericórdias do Senhor que se renovaram sobre as nossas vidas, e sabemos que essa misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Obrigado, Deus, pela tua palavra que é viva e eficaz. Nós queremos te agradecer, Deus, pela porção do teu Espírito que está sendo derramada sobre nós. Pedimos, Deus, ao teu Espírito Santo que nos conduza durante a leitura da tua palavra, para que ele venha nos ensinar, para que ele venha mesmo moldar o nosso coração e que hoje seja mais 1% para sermos melhores do que ontem. Que aquilo que venhamos aprender, Pai, não se perca ao longo do caminho. É tão lindo quando as pessoas elas aprendem algo que conseguem colocar em prática, Pai. Não queremos ser como fariseus, pessoas que sabem tanto, mas não conseguem aplicar. O Senhor mesmo dizia que eles te honravam com os lábios, mas que o coração estava distante de ti. Nós queremos ter um coração bem pertinho do Senhor, Pai. Um coração temente, um coração voltado, um coração quebrantado. É isso que nos importa, Pai, te agradar nessa manhã. Nos inclua na tua agenda, faça o nosso cronograma para o dia de hoje. Mas nesse momento, Pai, nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Por isso, ministra ao nosso coração, em nome de Jesus. Eu te dou toda a liberdade, Espírito Santo, para que o Senhor use a minha mente, a minha boca, os meus olhos, os meus ouvidos, tudo que eu tenho. Eu rendo a ti nesta manhã, em nome de Jesus. Eu quero te apresentar cada casa e cada família aqui, Pai. Que o Senhor possa mesmo usar dessa terra que é o nosso coração, uma terra fértil, que o Senhor possa moldar, afofar essa terra para receber a palavra do Senhor. Que Satanás não tenha poder de roubar nenhuma palavra que vai ser lançada aqui nesta manhã. Que os nossos ouvidos e o nosso coração esteja totalmente inclinado a ti nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém e amém. Esfrega as mãos. Esfrega as mãos. Esfrega. Ó. Esfrega as mãos assim, olha. Ó, assim, ó. Tem coisa boa chegando. Tem que fazer assim, só. Porque se não faz assim, você não manda um comando pro seu cérebro dizendo que tem coisa boa chegando. A gente esfrega a mão e faz assim, ó. Porque toda vez que a gente faz assim, você fala pro cérebro, ó. Se você estiver deitado, se você estiver na cama, se você fizer isso, o seu cérebro, ó, tem alguma coisa acontecendo, não posso dormir agora. Sim, tô te falando, sério. Me escuta. Tô te dizendo. Respira fundo. Toma um pouco de água. Pega a sua Bíblia. Abre comigo lá em Josué, capítulo 15. Hoje nós vamos ler o capítulo 15
E nós vamos ver um pedaço de terra sendo entregue à tribo de Judá. Mas eu quero falar hoje muito sobre promessa. Sobre promessas sendo cumpridas. E o que fazer, né? Quando a gente recebe uma promessa. Tão bom, né? Quando a gente recebe promessa. Vamos ver como que o povo está se comportando aqui. Versículo 1 do capítulo 15 de Josué. Ontem nós falamos sobre a divisa do lado oeste do Jordão. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui. Deixa eu mandar mensagem no grupo. Falando com o pessoal que estamos ao vivo. Guia-me para que em tu Pronto. Enviado. Josué capítulo 15. Ontem nós falamos sobre também Caleb. Caleb recebendo a promessa dele. A gente vê essa promessa se cumprindo. Falei sobre Caleb ter sido aquele que foi que teve uma visão além. Quando ele entra para fazer o reconhecimento na terra prometida, ele vê aquilo que Deus podia mover e fazer além dos outros. 10 entram na terra e não tem a mesma visão, não tem a mesma clareza que Caleb e Josué têm. E Caleb está cobrando aqui agora de Josué, quando ele entra na terra prometida e dizendo: olha, Josué, Deus tinha me prometido que quando a gente entrasse na terra, eu poderia, né, escolher a minha porção de terra, e agora eu quero requerer essa minha porção de terra. E então Josué abençoou Caleb. Vamos lá no versículo 15, ele vai começar aqui agora nos primeiros pontos, entregando pedaços de terra à tribo de Judá. As terras distribuídas por sorteio aos clãs da tribo de Judá se estendia para sul até a divisa com Edom e chegava ao deserto de Zin, no extremo sul. Vou colocar o mapa porque enquanto eu leio vocês vão observando e vendo aonde está localizado aí o território de Judá. O território de Judá, gente... Amém. Fechei a janela, me ajuda muito. O território de Judá vai ser toda essa parte verde. Tá vendo? Toda essa parte verde clarinha, território de Judá. Verde clarinho, e dentro tá escrito é o território de Simeão, né? Simão. Então, primeiro vai ser dado a Judá. Só depois que Simeão vai pegar um pedaço ali. Mas primeiro, desde essa parte ali na divisa com Edom. Edom vai ser toda essa parte de cá, olha, essa parte amarelinha. E aí ele vai estender até onde está chegando ali amarelo claro, escrito Benjamim. Todo esse terreno é tribo de Judá. E ali ele vai falar, na divisa de Edom até o deserto de Zin, no extremo sul. Toda a parte verde claro é o território de Judá. A divisa ao sul começava na extremidade no sul do Mar Morto. Em seguida, para sul, para a ladeira do Escorpião, passando pelo deserto de Zin e prosseguindo até Esrom.
Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Não, dá pra ver, mas por Tamar. Vou pegar essa Bíblia aqui, porque aí eu consigo direcionar por ela também. Olha, quando eles falam o deserto de Edom, vai ser essa parte aqui de baixo, olha. Edom vai ser essa parte aqui, ó. Bem aqui embaixo, ó. Vou chegar assim pra vocês verem. Tá vendo? Aqui embaixo é Edom. Então, localizem ao contrário do mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo vai estar em cima e embaixo vai estar Edom. O Mar Morto, todo mundo já tá bem localizado. A gente tem trabalhado, já tem 3 dias, explicando o Mar da Galileia, esse pequenininho bem em cima. E embaixo tá o Mar Morto. Hoje o mapa, ele tá em inglês, mas a maioria já sabe aí onde tá o Mar Morto, né? Do lado aí da tribo de Ruben. Continuando. Passando pelo deserto de Zin e prosseguindo até Esrom. Cadê Esrom? Cadê você, Esrom? Não, por esse é difícil mostrar onde está Esrom. Ao sul de Cades Barneia. Então subia até Adar e fazia uma curva em direção a Carca. Dali passava por Azon e continuava até o ribeiro do Egito e seguia até o mar Mediterrâneo. Essa era a divisa ao sul deles. A divisa a leste se estendia ao longo do Mar Morto até a foz do Rio Jordão. A divisa a norte começava na extremidade do Rio Jordão, que deságua no Mar Morto, subia dali para Bet-Ogla e continuava ao norte de Bet-Arabá, até a pedra de Boá. A partir desse ponto, passava pelo vale de Acó até Debe, fazendo uma curva para o norte, em direção a Gilgal, que ficava à frente ao desfiladeiro de Adumim, do lado sul do vale. Dali a divisa se estendia para as águas de Ensemes até Enrogel. Depois passava pelo vale de Ben-Inom, pela encosta sul dos Jebuseus, onde ficava a cidade de Jerusalém. Em seguida, estendia para o oeste, até o alto monte, acima do vale Inom, e continuava até a extremidade do norte do vale Refaim. A divisa prosseguia do alto do monte para a fonte das águas de Neftoa, até a cidade do monte de Efron. Então fazia uma curva em direção a Balá, isto é, Kiriat Jearim. Rodeava Balá em direção a oeste até o monte Seir. Passava pela cidade de Queselon, na encosta norte do monte Jearim, e descia a Bet-Semes e passava por Timiná. Depois, na divisa, continuava até a encosta do monte norte de Ecrom, onde fazia uma curva em direção a Sicrom e o monte Balá. Passava por Jabneel e terminava no mar Mediterrâneo. Cadê você? 12, versículo 12. A divisa ocidental era o litoral do mar Mediterrâneo. Essas são as divisas dos clãs da tribo de Judá. Li isso tudo para vocês entenderem que a tribo de Judá é essa parte verde claro aí. Ele está explicando tudo isso, que subia ali por essa encosta do mar Mediterrâneo e subia ali ao norte, estava esse povo, e descia ali do lado do Mar Morto. O Mar Morto é onde está escrito Sia, tá vendo? Mar Morto. E desce pelo Mar Morto e passa ali onde está esse pontinho escrito Tamar. E vai descendo e vai passar ali pelo deserto de Edom. E no sul corta ali, tem uma pontinha ali no Egito. Então, esse é o território de Judá, tá? É isso que nós acabamos de ler. Todo esse espaço verde. O capítulo 15 de Josué começa, então, falando que Judá, a tribo de Judá, está recebendo a sua porção de terra. A gente vai falar agora um pouco sobre a terra entregue para Caleb. E quando volta no versículo 20...
vai falar das cidades e povoados entregue para a tribo de Judá. E lá nós vamos ver várias cidades, eu não vou ler todas porque são várias, né? Tem Zená, tem Éter, Azã, Ifitá, Asna, Nezib, Keila, Ecrom e várias cidades que estão sendo entregues para a tribo de Judá. No final eu vou fazer uma observação, tá? Porém, um ponto que eu quero trazer aqui importante é que a tribo de Judá é a tribo que a gente conhece, é a mais falada. A tribo de Judá é de onde vem o Messias. E a gente até canta a musiquinha, né? Ele é o leão da tribo de Judá, nas cadeias e nos libertou. Então, pois é da tribo de Judá que vai vir Jesus. Quando a gente chega em Gênesis capítulo 49, deixa eu ver aqui por essa Bíblia que vai estar mais fácil. Gênesis 49, eu acho que vai ser, que vai falar assim, ó: Judá, você é semelhante a um leão. Quando Jacó ele tá profetizando bênção sobre os seus filhos, e ele vai falar, ele vai determinar o que cada um dos seus filhos vai ser. Ele vai falar, depois, antes de morrer, Jacó, ele proferiu as bênçãos sobre os seus filhos. E ele vai dizer, Judá é um leãozinho, da presa você subiu. Meu filho, ele se agacha e se deita como um leão, e como leoa quem o despertará. O cedro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá entre os seus pés, até que venha Siló, e ele obedecerão os povos. Já estava falando aqui da videira e tudo mais, ele já sabia aqui que da tribo de Judá viria o Messias. A palavra de Deus ela é perfeita, é da tribo de Judá que vai vir então o Messias, né? Judá é aí a tribo do Messias, Jesus. Esse é o território da tribo de Judá. Vou parar de transmitir esse mapa por um instante para a gente falar sobre Caleb. E a gente vai ler do 13 até o 19. E depois a gente volta, porque aí vai voltar na distribuição da terra de Efraim e depois Manassés. Aí a gente volta para saber onde eles estão no mapa. Combinado? Voltando. Versículo 13. Por ordem do Senhor, Josué designou uma porção no meio do território de Judá para Caleb, filho de Jefoné. A gente viu ontem no capítulo 14 que Caleb está questionando e falando, Josué, Deus me fez uma promessa e ele me disse que eu teria um pedaço de terra. Eu vou querer essa terra. E Caleb então recebeu a cidade de Kiriat Arba, isto é, em Hebron. Na hora que eu voltar a reproduzir o mapa, eu mostro outra vez. Ontem eu falei e mostrei aonde estava localizado Hebron, assim chamada por causa de Arba, um antepassado de Enaque. Caleb expulsou 3 grupos de Enaquins, que eram os gigantes, os descendentes de Sesai, de Aimã e de Talmai, filho de Enaque. Dali ele partiu para lutar contra os habitantes da cidade de Debe, antes chamada de Kiriat Sefer. E Caleb disse, darei minha filha, Aksá, em casamento a quem atacar e tomar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, tomou a cidade e Caleb lhe deu Aksá como esposa, né, a filha dele. Quando Aksá se casou com Otoniel, ela insistiu para que ele pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou, o que você quer? Ela respondeu, quero mais um presente. O Senhor me deu terras no deserto do Negueb. Agora eu peço que também me dê fontes de água. Então Caleb lhe deu fontes superiores e fontes inferiores. Aksá não é boba nada, ela queria morar perto de fontes de água, ou seja, uma mulher bem visionária.
ela era a filha de Caleb. Caleb está no momento vivendo a promessa dele. E ele vai aqui mostrar e revelar um comportamento muito bonito. Quando a gente vai viver as nossas promessas, como a gente se comporta vivendo promessa? Será que você mantém fiel ao Senhor a cada ponto da promessa? Ou você, quando toma posse da promessa, você se comporta de qualquer maneira? Por quê? Uma das coisas que Caleb tinha claro era que Deus daria a terra a ele. E aí ele faz o seguinte: olha, eu vou dar terras e vou dar a minha filha a quem casar, a quem conquistar essa terra. Ele está dizendo o seguinte: a minha filha, né, era o costume da época, eles arranjavam os casamentos, mas ele está entregando a mão da filha dele, que era um bem precioso que ele tinha, a um guerreiro, a alguém que tivesse entendendo que as terras deveriam ser conquistadas. Ou seja, a minha promessa eu vou dar ao homem que entendeu o que Deus está me entregando. E aí ele não é bobo nada, ele já colocou ali o genro dele para conquistar o que era a promessa dele. Ele já pegou o genro para fazer parte daquilo que Deus estava dando a ele. Por quê? Logo que ele entregasse a filha teria porção de terra. E aí na hora que o genro conquista as terras, ela logo pede, olha, vai lá e pede meu pai porção de terra com água. E ela vai, pai, eu quero um presente, eu quero porção de terra com água. E ela vai pedir para morar perto das fontes de água, e o pai dela dá fonte tanto superiores quanto inferiores. E ali eles tomam posse daquela promessa. Mas vai ser 45 anos depois. 45 anos depois ele está tomando posse daquela promessa. Mas ele tinha algo vivo no coração e ele está dizendo, olha, para casar com a minha filha, você vai ter que ser um conquistador da minha promessa. Você está entendendo? Alguém que, para entrar na família dele, precisava fazer parte daquilo que Deus estava dando para ele. Amém, Mirella? Deus te abençoe também, filha. Ele pega e fala assim, não, vamos lá, vamos juntar tudo. E ele tá trazendo o genro dele para viver a promessa junto com ele. E eu não sei como você tem se comportado diante das suas promessas, mas Caleb, ele mostra e ele vai ser um exemplo de permanência. Gente, eu não sei vocês, mas a maioria das pessoas que eu vejo vivendo promessa espera por muito tempo. Seja promessa de um casamento, promessa de um filho, promessa por bens materiais como um carro, uma casa, um trabalho, uma empresa. Seja promessas de ministérios, por exemplo, promessas para... você vai ser um pastor, você vai ser um evangelista, você vai ser o profeta das nações. Leva anos para se cumprir. Porque existe tempo de preparo, existe tempo de Deus moldar o nosso coração. Eu falo que o nosso coração ele é soberbo, o nosso coração ele é imaturo. E Deus, ele o tempo todo, ele quer preparar o nosso coração para chegar no ponto de viver a promessa. Quando o povo sai do Egito, era uma caminhada de tipo 11 dias. 11 dias eles estavam dentro da terra prometida. Muito pouco tempo. Era o tempo deles saírem de uma escravidão e caminhar por 11 dias e estarem prontos para guerrear e tomarem posse da terra que o Senhor estava dando para eles. Mas vocês acham mesmo, diante da guerra que eles estão tendo que lutar aqui agora, porque eles estão indo para a conquista. Deus deu a eles uma terra, porém não era uma terra que estava desabitada, não era uma terra que estava sem ninguém morando, onde eles precisavam só construir e pronto, acabou e estava lá dentro da terra. Não, era uma terra que tinha que ser conquistada. Tem muitas promessas
que Deus ele vai exigir de nós esforço. Em grande parte delas. Por exemplo, já vi grandes mulheres de Deus que oraram por um milagre de um filho e elas tiveram que mudar a alimentação para poder engravidar. E aí, Raira, não era só orar para Deus dar um milagre do filho? Não. Elas tiveram que mudar a alimentação. E aí elas foram curadas de um ovário policístico, de endometriose. E aí o Senhor trouxe o filho. Então tem gente achando que só é a parte de Deus que faz. Quando Deus vira lá nos evangelhos, não vou lembrar de cor agora, mas ele vai falar assim, Lázaro, vem para fora. Antes dele ressuscitar Lázaro, ele vai falar assim, tirem a pedra. Ele vai falar, tirem a pedra com aquelas pessoas que estavam do lado de fora. Tirem a pedra. O tirar a pedra era uma ação humana. E depois ele vem com milagre. Cadê? Quer ver? Olha, vou buscar aqui. João 11:39. João 11:39. Olha aqui o que vai acontecer na ressurreição de Lázaro. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta, em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou, tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus, Senhor, já se cheira mal e aquele episódio todo. Jesus respondeu, eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Então, eles tiraram a pedra. Lázaro, vem para fora, Jesus exclamou em alta voz. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos atadas, com atadura e rosto envolto num lençol. Então Jesus ordenou, desamarrem-no e deixem que venha para cá. Por que eu trouxe isso? Porque Deus tinha tirado aquele povo do Egito e colocado eles numa terra prometida. Porém, para eles viverem a promessa na terra prometida, tinha o passo deles de cumprir aquilo que Deus estava pedindo, que era conquistar a terra. Tem muita gente que vai viver promessa. Tem muita gente que vai alcançar os lugares que Deus quer que alcança. Porém, tem a parte que você precisa fazer. Há um problema muito grande em pessoas religiosas que acham que tudo é muito espiritual. E elas querem colocar uma espiritualidade muito grande em tudo e achar que tudo é missão de Deus. E achar que tudo é responsabilidade de Deus fazer. Não é responsabilidade de tudo fazer, não. Deus estava dando para ele uma terra prometida, mas a responsabilidade de conquistar a terra era deles. Quando Deus chega para Lázaro e fala que vai ressuscitar Lázaro, Deus ele vai dar um comando de dizer, tirem a pedra. O milagre quem vai operar é Jesus. Mas o retirar a pedra, quem tirava, eram as pessoas que estavam ali em volta. Deus ele vai fazer um milagre na sua vida, mas aquilo que é responsabilidade sua, ele não vai fazer. Por exemplo, talvez Deus pode curar você da diabetes, mas a responsabilidade de parar de comer açúcar é sua. Deus ele pode dar um filho, mas a responsabilidade de hoje mudar a sua alimentação para ser curada de um ovário policístico, de endometriose, é sua. Deus pode curar de hipertensão, Deus pode curar você de um problema na coluna, pode, mas a responsabilidade de ir para uma academia e fortalecer a sua coluna é sua. Consegue entender? Aquilo que é impossível, aquilo que é milagre, Deus ele vai fazer. Mas aquilo que é responsabilidade humana, Deus não vai mexer. E tem gente querendo que Deus faça o que é responsabilidade sua. Isso ele não vai fazer. E aí é o que eu te falo, porque tem tempos de promessa se cumprir na nossa vida. E o tempo da promessa se cumprir é o tempo de Deus trabalhar no nosso coração.
Deus, quando ele pede Isaac, ele estava moldando o coração de Abraão. Deus, quando diz, Abraão, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar, ele está dizendo assim, olha, Abraão, o que eu tenho para fazer na sua vida, nesse conforto da sua casa, no meio da idolatria que você vive, eu não vou conseguir fazer. Não é porque Deus é ruim e quer que você vive longe da sua família, não. Mas tem coisa que Deus tem que fazer longe do seu pai e da sua mãe. Porque o seu pai e sua mãe estão afundados em idolatria. O seu pai e sua mãe vai te dar conforto demais. O seu pai e sua mãe vai estragar a criação dos seus filhos. É por isso que Deus tira o seu pai e sua mãe. Tá entendendo? É por isso que Deus afasta a cultura. Porque se Deus deixar você no meio da sua cultura, Ele não vai conseguir moldar o seu coração a ponto de você exercer o que Ele quer que você faça. É por isso que Deus tira. Porque se você estivesse ainda debaixo da cultura do seu pai e da sua mãe, você ainda estaria sustentando a casa, você ainda estaria frequentando os lugares que seu pai e sua mãe frequentam, você estaria fazendo o que seu pai e sua mãe quer que você faça, estaria agradando a eles e não estaria agradando o Senhor. É por isso que Deus tira. Tá entendendo? É por isso que Deus vende você pro Egito. Porque se você tivesse dentro da cultura do seu pai e da sua mãe, seu pai e sua mãe estaria te dando túnica colorida até hoje. As pessoas não entendem porque que Deus vira e fala assim, Abraão, sai do meio da sua terra e de sua parentela. Olhando, fala assim, nossa, que Deus ruim. E vai para um lugar que eu vou te mostrar quanta insegurança, quanta instabilidade. E aí você não sabe por que você talvez sofreu um abandono no seu passado. Por que seu pai e sua mãe sofreu para te criar. Você foi morar na casa de um parente distante. Foi para forjar seu caráter, porque senão você não chegava no lugar que você está hoje. Toda a sua história do passado faz parte das promessas que Deus quer te dar hoje. Se Deus não tivesse te vendido para o Egito, você não seria governador hoje. Vai olhar a história do Silvio Santos. Vai olhar a história dos grandes homens que marcaram, seja grandes empresas, grandes negócios, homens de Deus. Todos eles tiveram uma estrutura marcada por dor. E é sofrimento que faz esticamento. É sofrimento e é dor que vai, é pressão que faz você forjado. Você não vai ver grandes histórias, grandes homens de Deus que foram criados em berço confortável, não. Olha, aí você vai falar assim, ai, Rara, eu nunca passei por sofrimento, mas eu tenho certeza que história de dor você teve. Vou colocar aqui um exemplo. Tem a Lu Alone. A Lu Alone foi uma menina que nunca se desviou. Ela cresceu em um lar evangélico, um lar cristão, vem de uma família super estruturada. Os pais dela sempre passaram por uma estrutura financeira muito boa. Ela sempre cresceu num lar extremamente estruturado. Lar cristão, financeiramente estável, nunca teve falta de nada. A Lu passou por tantas doenças. Foi onde forjou o caráter dela. Foi onde que fez ela se aproximar mais do Senhor. Foi onde tirou os melhores azeites da vida dela. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Porque ela não tem um histórico de abandono. Ela não tem um histórico de problemas financeiros. Mas ela tem um histórico de enfermidade. O filho dela, a gestação dela, vem com histórico de marca, ferida, dor. Se não tem ferida, se não tem dor, se não tem espremer, não vai sair bom azeite. Tá entendendo por que Deus ele vai permitir que você passe por tantas coisas? Porque até o tempo da promessa se cumprir na sua vida, existe um tempo de amadurecimento do seu coração. Se Deus tira aquele povo do Egito, com 11 dias eles chegam na terra prometida, eles não vão conseguir guerrear. Eles viviam uma vida comum. Eles viviam uma vida normal. Eles eram escravos no Egito. A mentalidade era que, olha, bitolada. O que eles sabiam fazer era produzir tijolos. Não eram pessoas fortes. Não eram homens de guerra. Não foram forjados para lutar. Se manda para a guerra
emocionalmente instáveis. Não daria conta. Voltaria chorando para casa, dizendo: esse Deus é ruim. Esse Deus mandou a gente para cá para morrer. Aí Deus levanta um povo e manda eles pro deserto. Eles passam 40 anos comendo só maná. E era só maná que tinha. Era pão que descia do céu. Não era pão, era farinha. Eles catavam, amassavam, misturavam ali, virava o pão para comer. Codorniz era o que tinha. Não tinha cebola, não tinha nada que trazia apetitoso. Não era apetitoso. Era isso que tinha para comer. Comia para não morrer de fome. Olha, mentalidade forjada, ó. Emocional daquele povo que tava no deserto, ó. Tava amassado, ó. 40 anos comendo só aquilo. 40 anos, ó, o pé cascudo. 40 anos pegando cobra na mão e falando, torcendo a cabeça dela. Sai daqui, cobra. 40 anos forjando homens guerreiros. Quando eles entraram naquela terra, eles já estavam com fogo assim nos olhos, ó. E aí eles entram naquele lugar, tipo, nós vamos lutar, nós vamos ganhar. Eles não saíram, tipo assim, estamos produzindo tijolos e agora, nós vamos ter que lutar, Deus? Não. Deus fez 40 anos produzindo guerreiro. Deus está produzindo a sua mentalidade para você pegar a promessa. E quando você chegar para cumprir a sua promessa, você vai guerrear. Tô te dizendo uma coisa. Eu vou te parar, para pensar comigo. Só a mulher que chorou por 3 anos, por 4 anos, por 5 anos para ter um filho, ela vai conseguir criar esse menino um profeta. Tá entendendo? As mães que choram para ter um filho, ela consegue criar um profeta. Porque ela vai criar esse filho com tanto zelo, com tanto amor. Deus vai confiar um profeta na mão dessa mulher. Porque ela chorou, ela derramou lágrima, ela não vai colocar em qualquer escola, ela não vai criar e não vai colocar qualquer alimentação, ela não vai deixar dormir, ela não vai deixar essa criança dormir sem orar, ela não vai deixar essa criança dormir sem devocional. Tá entendendo? A mãe que simplesmente, engravidei sem querer, vou lá, tenho um filho, ela vai criar o filho de qualquer maneira, ela não queria criança, tá lá julgada, cresceu, a Deus dará, mas a mãe que chorou, a mãe que custou pra ter um filho, ela não vai criar esse filho de qualquer maneira, porque ela custou pra ter esse filho veio depois de um aborto, esse filho veio depois de 3 abortos, ela vai criar esse filho com zelo. Aí Deus confia profeta, aí Deus confia evangelista, aí Deus confia homens e mulheres de Deus. Buf. Tinha propósito. Aí tem promessa. Agora eu tô entendendo por que eu tava passando tanto mal no início desse devocional. Passei tanto mal que eu queria fechar essa live, gente. Tava passando mal. Eu achei que eu ia cair morta aqui hoje. De tanto mal que eu tava passando. Mandei mensagem pra Cacau e falei que eu tava passando muito mal antes de começar essa live. Mas eu acho que é o propósito que tinha. O sofrer tanto. Sabe, aquilo. Eu lembro que quando eu converti, todo mundo recebia fácil um derramado do Espírito Santo e eu não recebia. Todo mundo recebia dom de falar em línguas e eu não falava. E eu falava, Deus, por que eu não falo em línguas? Todo mundo fala. E gente que convertia assim, rapidão tava falando em línguas. E eu falava, por que eu não falo, Deus? E aí eu via gente entrando na igreja, recebendo dom de falar em línguas e rapidinho se desviava. E ia embora. Eu falava, tá vendo? Olha lá, fulano recebeu o dom de falar em línguas, já recebeu, já falou, já desviou. E até agora eu tô aqui e não falo. E eu começava a pagar preço, eu jejuava, eu orava, eu chorava com Deus. Eu deitava com as costas no chão na cozinha e falava com Deus assim, Deus, eu só vou levantar dessa cozinha quando o Senhor me dá o dom de falar em línguas. E nada acontecia. E eu chorava tanto pedindo a Deus o dom de falar em línguas. E ele falou comigo assim, filha, vou demorar para te dar. Para que quando você tiver, você valorize isso. E toda vez que eu tô falando em línguas, eu falo assim, nossa, Deus, muito obrigada por esse dom que eu recebi. Eu tenho muito temor quando eu tô falando em línguas.
Porque foi um dom que só eu sei o preço que eu paguei para receber. E toda vez que eu falo, eu lembro que eu paguei um preço de jejum de 1 ano e meio. E 1 ano inteiro foi sem tomar café da manhã. Eu passei 1 ano sem tomar café da manhã. 1 ano. E tomar café da manhã é o que eu mais amo fazer. Eu fiquei 1 ano sem tomar café. Eu lembro que as pessoas perguntaram para mim, Rara, você tá doente? Porque eu emagreci muito. E foi 1 ano sem tomar café da manhã para eu ter o dom de orar em línguas. Foi o tanto que eu queria, eu mostrei pra Deus o tanto que eu queria. E aí, eu vejo hoje o zelo que eu tenho pra isso. Não falo qualquer hora, não é qualquer momento pra mim. Então, quando eu tô falando, eu tenho muito temor. Porque pra mim, teve um preço que eu paguei. A promessa, quando ela vem na nossa vida, a gente sabe o preço que a gente paga. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Deus não vai dar, a qualquer momento, qualquer coisa para qualquer um. Aquilo que vem com preço de oração, aquilo que vem com muita dor, com muito sofrimento, é porque Deus estava forjando seu caráter. O tempo que você gasta no deserto é para você ficar forte emocionalmente, é para você criar mentalidade de guerreiro, não é para você chorar quando tá criando seu filho, não é para você ficar num casamento murmurando. Ô, gente, olha, eu oro pro meu marido, já tem um tempão. Eu vejo um tanto de casamento sendo arruinado. O que eu mais tenho escutado ultimamente são casamentos que não dão certo. É homem que abandona marido, é mulher que abandona casamento, é mulher que não quer lavar vasilha, é homem que não quer ser provedor da casa. É um tanto de bagunça dentro dos lares. Eu oro pelo meu casamento já tem um tempão. Eu sei o tempo que eu tô esperando. O dia que meu casamento chegar, não vai ser eu que vai dar mole, não. O meu papel eu vou cumprir com zelo e com amor. Só eu sei o preço que eu tô pagando por ele. Tá entendendo? Não vai ser discussão que vai me tirar do eixo. Não vai ser uma vasilha em cima da pia, não vai ser uma toalha em cima da cama. Tá entendendo? Eu já sei os BO que dá em casamento. Eu já sei as dores de cabeça que o povo dá desculpa. Eu já sei as mulheres que vacilam em não preparar uma mesa de café. As mulheres que quando o homem chega dentro de casa, fala até babá na cabeça do cara. E o cara não quer escutar nada. Ele só quer chegar em casa em paz. O tanto de briga que o povo entra, sabe? Sem precisão. Os abrir mão que o povo não... Isso aqui já tá no meu coração. Já tá no meu coração. Eu vou fazer o meu casamento valer a pena. Eu vou fazer o meu casamento vai dar certo. Tá entendendo? Porque eu sei o preço da espera. Eu tô no deserto e Deus tá fazendo mentalidade de guerreira. Eu sei que casamento não é brincadeira, casamento não é festa. E você pode falar assim, Raira, você não sabe o que é casamento porque você não sabe na prática. Eu sei o que é relacionamento porque eu vivo com 2 amigas e nós somos totalmente diferentes. A gente chega pra tomar café da manhã e a gente quer comer totalmente coisas diferentes. A gente entra no carro, uma quer ar-condicionado, outra quer o vidro aberto. Eu já sei conflito no relacionamento entre amigas. Eu já vivi numa casa com meus irmãos e eu sei o que é atrito dentro da casa. Então eu sei hoje de casamento na prática. Mas eu sei o tanto de mulher tola que tem dentro de um relacionamento hoje. Que acaba casamento por coisa boba. Eu sei o tanto de mãe que na gestação não lê a Bíblia para os seus filhos. E quando ele faz 10 anos, elas querem cobrar alguma coisa deles. Então o meu casamento será uma bênção porque eu sei a palavra de Deus. E eu sei que se eu não estiver na palavra, não vai dar certo. Eu sei que se o meu marido não estiver na palavra, não vai dar certo. Não é porque eu sou boa e meu marido é bom. Mas é porque se a gente não estiver em Cristo, não dá certo. Se você não estiver em Cristo, não vai dar certo. Se os seus filhos não estiverem em Cristo, não vai dar certo. E o que faz valer a pena? Cristo em nós, a esperança da glória. Só se Cristo estiver em nós vai dar certo. Todos esses casamentos arruinados que eu vi, filhos que se desviaram, foi porque Cristo não estava dentro deles. Entende? Tempo de deserto, tempo de espera. É o período que Deus está preparando mentalidade de guerreira. Eu queria casar aos 24 anos de idade. Era o tempo que eu queria casar. Falei, Deus, eu quero casar com 24 anos de idade. Foi quando eu fiz 18 anos. Eu falei, eu quero casar com 24 anos de idade.
já vou ter formado, já vou estar estável financeiramente. Foi esse o planejamento que eu fiz. Aos 28 eu quero ser mãe, e depois eu vou criar meus filhos, vou ter 5 filhos. Era esse o planejamento que eu tinha feito. Todos os meus planos foram frustrados. Tô com 32, não casei, não tenho filho, nem tenho ainda nenhuma uma previsão de quando isso vai acontecer. Não tenho. Planos frustrados. Mas hoje, a minha mentalidade é totalmente da de 24 anos de idade. Se eu tivesse casado aos 24 anos de idade, possivelmente eu já teria separado. Porque eu era mesquinha, soberba, orgulhosa, confusenta, não batia a boca por qualquer coisa, controladora. Amo controlar um ambiente. Hoje, graças a Deus, meu coração está liberto. Hoje eu abro mão com facilidade. Com 24 anos de idade, eu era extremamente controladora e soberba. Ferida até os dentes. Ferida. Com paternidade não tratada, com raiz de rejeição. Meu casamento não ia dar certo. É isso. Hoje eu vejo que meu coração, ele tá aberto. Creio que Deus ainda tem muita coisa para tratar no meu coração. Meu casamento só subiu de nível e não caiu do buraco quando decidi ser uma mulher virtuosa e passei a ajoelhar todo dia pedindo a Deus que meu casamento fosse curado e sempre fazendo a minha parte. É isso, né, linda, linda? Hoje você tem vivido vários milagres, né? Você é cristã? Sim, eu sou cristã. É isso, gente. Eu preciso terminar esse devocional. Terminamos o capítulo 15. Amanhã eu volto no 16. Mas hoje nós falamos sobre promessa. Você precisa fazer a sua parte. E existe um tempo de espera. Porém, quando a promessa chegar, saiba como você deve se comportar. Tá bom? Tem alguém que está assistindo essa live que ainda não entregou a vida para Jesus, mas gostaria de entregar a sua vida nesta manhã? Se você quer entregar a sua vida para Jesus nessa manhã, escreve nos comentários assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Se você se desviou do caminho e hoje você quer voltar, você vai escrever: Senhor Jesus, eu quero voltar. E eu vou orar por você. Se você já fez essa oração e você é salvo, você vai escrever: eu sou salvo. Assumir nossas falhas é tomar atitude em mudar. É uma saída nobre. Amém, Michelle, é isso. Glória a Jesus. Amém. Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos, repete a oração comigo. Senhor Jesus, muito obrigada por esta palavra, que ela possa germinar em meu coração e produzir muitos frutos, a 30, a 60, a 100 por 1. Pai, eu quero entregar a vida de cada um dos teus filhos nas tuas mãos, agradecer pela tua presença aqui nessa manhã e dizer que nós queremos viver as tuas promessas e sabemos que toda promessa tem um tempo de espera. Assim como o Senhor forjou o coração, a mentalidade daquele povo no deserto, que o Senhor possa também forjar o nosso coração, Pai. Nós queremos andar em conformidade com a tua palavra. Não nos deixa, Pai, andar de acordo com a nossa vontade, mas de acordo com os comandos do céu. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos dê um dia abençoado, debaixo da vontade dele, tá? Debaixo da vontade dele. Sempre falo isso aqui e vou repetir. Deus não é amuleto de ninguém. Ele não tem que entrar na nossa agenda. Somos nós que entramos na agenda dele, tá bom? Um beijo, um queijo e até amanhã, se Deus quiser. E para vocês que falaram: Raira, Deus te abençoa, Raira, que live maravilhosa. Glorifica ao Senhor, porque eu tenho certeza que foi Ele que falou através da minha vida. E amém. Eu tomo posse de cada uma das bênçãos que vocês ministraram sobre a minha vida. Peço que vocês continuem orando por mim. Não é fácil avançar, não é fácil prosseguir. Eu passo muito mal,
sabe? Às vezes tem dia que é difícil. Hoje eu ia compartilhar para vocês orarem para mim, acabei mandando para Cacau. Eu não consegui no início da live nem ler, tava passando muito mal. E aí eu falei, isso é peso espiritual, tá acontecendo alguma coisa. Achei que eu ia cair dura aqui. E aí a Cacau entrou na live, eu creio que ela ficou me cobrindo aqui na retaguarda. Então sempre, vocês que estão há mais tempo comigo, por exemplo, Robertinha, Linda, Renata, Val, que sempre tá aqui, tem muita gente que sempre tá aqui, Eleusa tá sempre aqui, várias pessoas que eu amo e confio. Eu peço que vocês orem por mim no nosso momento devocional. Se você vê que eu tô meio abatida, que eu tô custando pra ler, que eu tô custando pra falar, ora, porque eu sofro muito ataque espiritual, viu? É isso. Beijo. Eu amo vocês, tá? Vocês são importantes pra mim. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo, Carlinha. Saudade de você.